Fala galera! Estamos começando mais um Papo Cabeça e Pescoço. Meu nome é Henrique Chacon, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Hoje eu estou gravando direto do meu consultório, então sem recursos de audiovisual. Então a iluminação não tá lá essas coisas, sem microfone, mas eu acho que vai compensar, o vídeo tá bacana. Vamos conversar hoje sobre tireoidectomia total e suas principais complicações. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Se liga no vídeo então, vem comigo! Bom pessoal, então chega aquele momento que o paciente no consultório do cirurgião de cabeça e pescoço passou numa avaliação e por algum motivo, seja por causa de câncer, por bócio, por algum motivo, ele vai ser submetido a uma tireoidectomia total. E o que é importante a gente conversar a respeito dessa cirurgia? O primeiro aspecto, que eu quero abordar com vocês dessa cirurgia é que vai ser feita uma incisão na região do pescoço, nessa região anterior do pescoço. Tá? O tamanho da incisão vai variar de acordo com a complexidade da cirurgia, de acordo com o tamanho da glândula, então glândulas maiores e incisões maiores. Cirurgias mais complexas, incisões mais complexas, né? Então, se for só uma tireoidectomia, vai ser incisão aqui. Se for uma tireoidectomia total com esvaziamento cervical lateral, por exemplo, vai ser uma incisão que vai vir daqui de trás até aqui à frente. Então, assim, isso é muito importante você entender bem e o seu cirurgião explicar muito bem para você. Porque é uma região que vai aparecer. Lógico que a gente sempre vai tentar esconder a cicatriz em alguma preguinha do pescoço, mas a cicatrização vai variar de paciente para paciente, de uma série de fatores que a gente pode melhorar no pós-operatório com relação aos cuidados da ferida operatória, mas via de regra vai ter uma cicatriz. Bom, além disso, do aspecto da cicatriz, como que é feita a cirurgia? A gente vai tirar essa glândula, certo? O primeiro ponto chave é que você tem que entender que vai ser necessário você tomar o hormônio tireoidiano para o resto da vida. Por quê? A tireoide é o único que produz o hormônio tireoidiano no nosso corpo. Não existe outro órgão, não existe nada que produza T3 e T4 no nosso corpo. Então, uma vez que eu tirei a fonte produtora, eu vou ter que repor de alguma forma. E vai ser com hormônio todo dia em jejum de manhãzinha. Você vai tomar, tá? E aí a sua vida vai ficar normal de acordo com a quantidade de hormônio que a gente estiver dando, se estiver suficiente, dependendo do nosso objetivo, se é supressão de TSH, enfim, uma infinidade de coisas. Outro aspecto da cirurgia que a gente precisa conversar é que a tireoide, como vocês estão vendo nessa imagem que eu coloquei, ela fica bem em cima da traqueia e por baixo dela passam de cada lado duas estruturas muito importantes chamadas nervo laringeu recorrente. E o que faz o nervo laringeu recorrente? Ele capacita o ser humano a falar. Então é por conta do nervo laringeu recorrente que nós temos os impulsos nervosos chegando nas pregas vocais e que elas fazem a sua movimentação de aproximação uma da outra e vibrando, fazendo com que a gente consiga produzir o nosso som, a nossa voz. Então, um dos pontos chaves da cirurgia de tireoidectomia total é que a gente precisa passar muito próximo desse nervo, em cima dele praticamente, para a gente poder fazer a retirada da glândula. E aí, fazendo isso,
a gente pode ter uma diminuição da função desse nervo. E aí o paciente vai apresentar a manifestação disso, é uma rouquidão. Essa rouquidão ela pode ser transitória ou pode ser permanente. Isso depende de uma série de fatores. Por exemplo, a grossura do nervo, se a gente teve que fazer uma ressecção parcial ou não do nervo, tá? E a própria predisposição da pessoa. Se tem mais pessoas que estão suscetíveis a lesões nervosas e outras menos suscetíveis, tá? E a gente vai tentar minimizar tudo isso durante a cirurgia, mas você precisa saber que é algo que pode ser permanente. Na minoria dos casos é permanente, tá? Pode acontecer de forma transitória também, e é um pouco mais comum, apesar de ser raro, é um pouco mais comum do que a diminuição da função permanente. Outra coisa que a gente precisa falar é com relação às paratireoides. O que são paratireoides? Geralmente são em número de 4, são glândulazinhas que ficam adjacentes, ou seja, grudadas na tireoide, por isso o nome paratireoide. E o que elas fazem no nosso organismo? Elas produzem o paratormônio. E o paratormônio ele está envolvido no quê? Ele está envolvido no metabolismo do cálcio. Então é ele quem vai ajudar o nosso organismo a absorver cálcio e fazer o controle de cálcio, agindo no osso, agindo no rim, agindo na parte intestinal. E por que é importante eu falar dessa glândula para vocês? Porque quando a gente vai tirar a glândula tireoide, vocês podem reparar pela imagem que eu estou mostrando para vocês, as paratireoides elas estão intimamente relacionadas à glândula tireoide. Então, quando eu mexo na glândula tireoide, invariavelmente eu vou mexer na paratireoide. E o fato de eu mexer nessa paratireoide pode gerar uma alteração da função, porque ela é muito sensível. E o manipular essa glândula pode gerar um déficit de função, que também, assim como o nervo, pode ser transitório ou pode ser permanente. E qual que é o impacto dele ser transitório ou permanente na vida da pessoa? O impacto disso é que talvez ela precise de tomar um pouco de cálcio depois da cirurgia, e esse pouco de cálcio que ela vai ter que tomar pode ser por um período ou pode ser para o resto da vida. Então, você precisa saber que quando a gente faz a tireoidectomia total, você tem a chance de ter que tomar cálcio para o resto da vida. Uma chance pequena, mas ela existe. E por existir, você precisa saber. Além disso, quando a gente faz a cirurgia, o paciente sai dessa cirurgia, não sempre, mas é muito comum dele sair com um dreno na região cervical. Esse dreno é para puxar a quantidade de secreção que o organismo produz depois de uma cirurgia. Para vocês entenderem, é como se a gente faz um cortezinho. Quando a gente faz um cortezinho, faz uma ferida, não forma aquela casquinha em cima, não produz um líquido em cima? É a mesma coisa numa escala maior. E esse líquido que é produzido dentro do pescoço, se ele ficar ali acumulado, ele pode proporcionar, ele pode ajudar a ocorrência de uma infecção. Então a gente precisa evitar de que fique esse líquido parado ali através do dreno. Outra coisa que vocês precisam saber, e por esse motivo a gente deixa o paciente internado pelo menos 24 horas quando a gente faz uma cirurgia de tireoide, é que depois da cirurgia existe um risco de sangramento, isso para toda a cirurgia, tá? Esse risco de sangramento é maior nas primeiras 6 horas e vai diminuindo a partir das 12 horas subsequentes.
Então é muito importante o paciente estar internado, porque se houver algum tipo de sangramento, a gente precisa intervir, tá? E aí a gente às vezes precisa até ir para o centro cirúrgico e abrir o pescoço do paciente novamente. Então eu acho que eu contemplei as principais consequências de uma cirurgia da região da tireoide, ou seja, de uma tireoidectomia total. Eu não falei sobre tireoidectomia parcial, acho que não é o objetivo, uma hora eu posso falar a respeito disso, mas vocês têm que ter em mente que existem algumas complicações e não é sempre que a gente vai indicar fazer uma tireoidectomia total. Por esse motivo, às vezes a gente fica reticente de indicar essa cirurgia, porque a gente sabe que, como toda cirurgia, ela tem as suas complicações. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe, marque aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço!